Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Com vossa filha, Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cá estamos. E no último vídeo eu tinha falado justamente sobre essa ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E como que, na verdade, ele não está distante de nós. Embora subindo aos céus, ele não estaria mais distante de nós. Porque, justamente, Deus nos mostrou todo o seu amor e como queria estar perto de nós, e agora subindo aos céus, ele não está mais distante. E veja, é verdade, Deus nunca esteve distante de nós. Você poderia me dizer isso? Sim. Mas a partir do momento em que ele nos deu uma presença tão mais sensível dele, e um modo novo de termos a presença dele, ele não quis mais tirar isso de nós. E ele também quis estar próximo de nós através deste modo. Então, como eu disse, nós temos duas presenças de Cristo agora, que ele subiu aos céus. Uma, em que nós podemos encontrar ele em cada sacrário da terra, em que ele está fisicamente, igual ele está no céu. E também, nós temos aquela presença virtual de Cristo. Por que virtual? Porque é através da força dele. Então, quando nós vamos rezar, nós concretamente, na nossa oração, porque a minha alma batizada está tocando a alma de Cristo, e a alma de Cristo está tocando a minha alma, quando eu vou rezar, eu toco a Deus. E Deus agora, ainda que eu não pense nele, ainda que eu não veja, ainda que meus pensamentos sejam completamente alheios, e veja, ainda que, claro, ainda que, e sei lá, qualquer coisa que eu faça, como batizado, Cristo está tocando a minha alma. Está me tocando a todo instante. Posso estar fazendo uma coisa que eu nem me lembro de Deus, mas ele está lá. E ele me acompanha através disso, mas também através de outra coisa. Bom, porque ele me conhece, porque ele acompanha a minha vida, porque ele está querendo viver a minha vida comigo. Então ele sabe de tudo que eu preciso. Então, claro, ele sendo todo poderoso e me amando completamente, claro que ele vai querer me dar as graças que me são necessárias para que justamente eu consiga viver essa minha vida. Mas esse Cristo não quis somente fazer isto. Ele, indo para junto do Pai, como tinha prometido, quis enviar o Espírito Santo a nós, para que nós pudéssemos ter a presença do Espírito Santo e pudéssemos ter o auxílio dele. Mas vamos tentar entender isso melhor, porque veja, antes de ir para a prática do que significa isso, nós temos que entender a beleza disso também. Porque Deus, claro, nós conseguimos entender. Nossa, tá baixando aqui. Enfim, vou tentar ficar um pouco mais sarado. Veja, nós conseguimos entender que Deus é eterno. Nós conseguimos entender que, bom, Deus é um só, que é eterno, que é todo poderoso, que existe antes de tudo, e todas as coisas existem por causa dele. E quando ele criou, ele não criou por necessidade, mas ele criou por misericórdia. Ou seja, não é porque ele precisava, não é porque seria fazer, ele fez, não. Ele quis fazer, simplesmente por fazer, por amar fazer. Mas nada poderia acrescentar a ele, porque ele é Deus, porque ele é Deus. Então, quando nós pensamos na criação, nós conseguimos ver isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque vocês já pararam para pensar na grandeza dessa verdade? O Pai nos criou e se deu completamente a nós. E se deu completamente a nós de tal modo que ele deu a Cristo, seu único Filho. E este Filho nos amou completamente, de modo que morreu na cruz por nós. E este Filho que nos amou completamente, de modo que morreu na cruz por nós, agora nos envia o Espírito Santo. Deus é um só, mas é um só em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós fomos amados intensamente, completamente, pelas três pessoas de Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E tem uma canção de ofertório da Santa Missa, que é muito bonita, que vem assim: sou fruto de vossa bondade, do nada por vós fui criado,
Por Cristo eu fui resgatado, a vós, ó Senhor, eu me entrego. É muito bonito, e vejo, é muito bonito porque, de fato, do nada por Ele nós somos criados. E depois de nos perder, por Cristo nós fomos resgatados. E agora? Agora que depois que nós somos resgatados e precisamos da ajuda dele para justamente viver essa vida no amor. E quem é o amor? O Espírito Santo é o amor. É o amor entre o Pai e o Filho que é tão perfeito, igual a eles em tudo que é uma pessoa. Ele nos deu o seu próprio Espírito. Para quê? Para que, pela força do Espírito Santo, nós pudéssemos ser com Ele um só. Foi para isso que eu vim, Pai. Para que, assim como eu e vós somos um, eles também sejam um conosco. Foi para isto que eu vim, Pai. E o Espírito Santo que nos faz isso. E nós podemos ver isso de maneira concreta, claro, na vida dos apóstolos. Veja São Pedro, veja os outros apóstolos com medo, escondidos no cenáculo. Depois de ver o Cristo ressuscitar, depois de ter visto o Cristo subir ao céu, ainda eles estavam com medo. Ainda tinham medo de pregar o Evangelho, ainda tinham medo de falar de Cristo, ainda tinham medo de dar a cara a tapa, tinham medo de não serem felizes, tinham medo de serem abandonados por Deus, tinham medo de, enfim, se enganarem. Tinham medos humanos, medos concretos de uma humanidade. E que, embora feridas, são medos de uma humanidade. E veja, eles estavam no pó da sua miséria, junto da Virgem Maria no cenáculo, e rezavam. E o que eles podiam fazer? O que nós fazemos na oração? Nós não construímos um mundo na oração, nós não construímos forças. Quando nós vamos rezar e refletimos sobre, ainda que reflitamos sobre as verdades, nós podemos fazer propósitos, mas a nossa força é a mesma força da que a gente entrou. Se algo não opera em nós, se algo não faz, se não nos muda, então o que nós fazemos na oração? Nada. O que é rezar? Rezar é se colocar diante de Deus do jeito que você está. E se ele não fizer nada, você vai levantar do jeito que você está. Você se coloca miserável, prostrado diante de Deus. E dali você não cobra nada. Você aceita tudo. Você aceita não. Você aceita silêncio. Você aceita palavras doces e bonitas. E você aceita a virtude, a força que ele quiser te dar. Mas nós mesmos, na oração, é isso. É isso que temos. É isso que fazemos. Simplesmente existimos em Deus, diante de Deus. E é isso que eles estavam fazendo. Prostrados no pó de sua miséria, se colocando diante de Deus, com medo de tudo e de todos, eles saem. E saem de tal modo, com tal vigor, que São Pedro não teve medo de falar, de modo que, não sei se foi nesse primeiro discurso ou se foi em outros, São Pedro olhou para a cara deles: vocês mataram Cristo. Nosso povo esperou a este Messias por milênios, por séculos. E quando este Messias chegou, vocês o mataram que nem os profetas. Todos os profetas foram enviados, de todos, sem exceção, morreram por culpa de vocês, porque vocês os mataram. E agora que o Filho de Deus se fez homem e veio até nós, vocês o mataram. E ele falava com tanta verdade, com tanta beleza, com tanto esplendor, que as pessoas não começaram a ficar bravas para matá-lo. Mas e agora o que a gente vai fazer? Entende? Já não tinha mais medo. Algo mudou no coração daquele homem. E claro, embora que depois São Paulo teve que corrigi-lo, teve que brigar com São Pedro, ou mesmo, que eu não acho que não foi uma falha de São Pedro disso, mas antes mesmo dele ser martirizado, talvez por prudência, ele quis sair de Roma, ou seja, ele não sabia de tudo, não tinha ciência de tudo, mas achou que por prudência seria bom sair de Roma para continuar guiando a igreja de outro lugar. São Pedro vai saindo e conta essa piedosa história que, no caminho para fora de Roma, ele vê Nosso Senhor crucificado não, carregando a cruz, né? E então ele olha para Cristo e fala: quod vadis, Domine? Para onde vai, Senhor? Então o Senhor responde: eu vou ser crucificado mais uma vez pelo meu povo, para que não tenha quem faça por eles.
Então, São Pedro certamente olhando para Cristo e pensando, não vou deixar que faça isso mais uma vez. Senhor, eis aqui o meu corpo para ser crucificado. Senhor, eis aqui o meu sangue para ser derramado, mas que nenhuma gota do seu preciosíssimo sangue seja derramado de novo por falta de amor. Então, ele vai lá. E quando chega a hora do martírio, do mesmo jeito que o Cristo tinha previsto, amarram a cintura dele porque ele pede: eu não posso morrer do mesmo jeito que o meu Senhor, porque eu não sou digno. Então que me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer do mesmo jeito que o meu Deus. Veja a virtude, veja a força, veja o amor desse homem. Antes, um homem com uma espada na cintura, que diante de uma velha que o questionava, mesmo armado, ele teve que mentir porque estava com medo da velha. Aquele homem agora, vendo nosso Senhor, ele fala: Senhor, eu quero morrer por ti, para que o Senhor não tenha que sofrer de novo por mim. E ele se entrega, sem reclamar, sem titubear, sem pensar duas vezes, mas entrega, abre os braços na cruz e morre. Morre por amor a Cristo, porque ele descobriu o verdadeiro jeito de amar. E qual é o verdadeiro jeito de amar? Que se dá, é morrer em sacrifício. O verdadeiro amor é aquele amor que se doa pelo amado, que já não importa mais o que se peça, o que se cobre, não importa, porque eu dei tudo. Quem ama dá tudo, quem ama não guarda nada. E justamente ele estava pronto para esse amor, esse amor até as últimas consequências. Se Deus é amor e nós pregamos o Cristo crucificado, o verdadeiro jeito de amar é crucificado. Como é isso? Só que jamais ele poderia fazer isso com as forças dele. Se continuasse daquele mesmo jeito que eles entraram no cenáculo? Não. Entende o que é Pentecostes? É isto. O Espírito Santo nos pega, resgatados pela cruz de Cristo. E agora? Agora o que ele faz? Ele nos dá a vida dele, ele nos dá o amor dele, ele nos dá as graças dele, para que agora que nós fomos resgatados, já não vivamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Cristo. Eu estou parafraseando porque eu não lembro direito, tá? Mas justamente tem uma passagem de São Paulo. Agora que somos resgatados e vivendo neste mundo, não vivamos mais segundo a carne. E, olha, viver segundo a carne não é somente viver segundo o pecado, a concupiscência, mas também já não mais convém que vivamos a nossa vida de maneira puramente humana, porque nós perdemos isso. Perdemos no jardim do Éden, depois perdemos a nossa vida de pecados, porque renunciamos a ela, e agora nós só podemos viver uma vida, a vida de Cristo. Mas Jesus é Deus que se fez homem. Então como eu vou fazer isso tudo? Eu posso olhar para a vida de Cristo, encontrar o sublime, a fina flor. Como que eu posso olhar para isso e pensar: eu vou fazer tudo isso? Não vou. Não vou porque eu não tenho força, eu não tenho capacidade, eu sou ignorante demais. Sim, é isto. Agora, sabendo que eu sou tudo isso, ele não quis me desamparar. E enviou o Espírito Santo, que é uma pessoa que vive em mim porque eu sou batizado. Eu sou uma catedral do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em mim e me move para que, à medida em que eu vou deixando com que ele viva, à medida em que eu vou deixando com que ele age, à medida que eu vou deixando com que ele me transforme em Cristo, então sim, eu vou, sem deixar de ser eu mesmo, como São Pedro nunca deixou de ser a si mesmo, eu vou sendo mais capacitado para amar. E não podemos pedir mais nada do que isso, porque foi para isso que nós somos criados, e amar é a coisa mais sublime, porque Deus é amor. Então, se eu posso amar, significa que eu posso fazer um ato divino que resplandece mais perfeitamente o ser de Deus. E se eu faço isso, eu me uno a Deus. Então, a única coisa que nós precisamos realmente pedir é amar, e nós já temos tudo para isso. Não nos falta graça, porque no sacramento já nos foram dadas infalivelmente essas graças. Então, justamente, nós já temos tudo. Tudo que é mais importante, tudo que é mais sublime, tudo.
Agora é o sim que devemos dar. E esse sim se dá pela vida. E eu vou continuar falando sobre isso nas próximas aulas sobre as graças, os modos de graça que nós temos, que é muito importante, tá bom? Fiquem com Deus. Deus lhes pague por ouvir essa aula. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.